Olá, bom dia. Primeiramente, eu vou me apresentar, né? Eu me chamo Emily, sou o número 11 e hoje eu irei dar início à nossa apresentação sobre a obra literária A Luneta Mágica, de Joaquim Manuel de Macedo. Aqui é o sumário, a gente dividiu em 4 tópicos principais e seus subtópicos. O primeiro é o romantismo no Brasil, o segundo é o autor, o terceiro é a Luneta Mágica e o quarto, considerações. Bem, primeiramente, eu vou falar do romantismo no Brasil e já deixo bem claro que a gente trouxe esse tópico sobre o romantismo de uma forma mais abreviada para ter um melhor aproveitamento e aprofundamento na obra. O que o que foi o romantismo? O romantismo é um movimento artístico que representa a burguesia do século XVIII e XIX, ou seja, o movimento é o de uma produção da nova elite da sociedade, que havia superado os regimes absolutistas em diversos países. Por conta disso, os ideais dessa burguesia são aqueles presentes nas obras românticas, ou seja, o povo passou por uma espécie de regime e a partir dali adquiriram uma nova perspectiva de mundo. O romantismo, ele foi dividido em 3 fases, né? Ele é categorizado em 3 fases no Brasil. A primeira fase é a fase indianista, que foi marcada pela exaltação à natureza e à imagem do índio como herói, e principalmente o patriotismo. A segunda fase foi o ultrarromantismo, que foi marcada por obras que trazem o egocentrismo, o negativismo boêmio, pessimismo, dúvida, desilusão adolescente e tédio constante. Uma fase muito marcada pela melancolia. A terceira fase, e última, foi o condoreirismo, marcada pela poesia social e libertária. Foi na época da libertação dos escravos. Aqui são os exemplos de obra do romantismo. O primeiro foi Suspiros Poéticos e Saudades, que foi a obra que foi o marco inicial na história do romantismo no Brasil. E A Luneta Mágica, que foi a primeira obra de romance e fantasia. Na verdade, foi o primeiro romance de fantasia do Brasil. Aqui a gente vai falar um pouco sobre o autor. Joaquim Manuel de Macedo nasceu em 1820, em Itaboraí, Rio de Janeiro, e viveu na cidade do Rio de Janeiro. Ele foi preceptor dos filhos da princesa Isabel, ou seja, seus mentor. Ele foi como professor dos filhos da princesa e depois ele começou a atuar na política. Estudou medicina, mas trabalhou pouco tempo como médico, pois gostava mesmo era de escrever. No ano em que se formou, 1844, publicou A Moreninha. Faleceu em 1882, aos 61 anos, no Rio de Janeiro. Aqui a gente tem a linha do tempo, né? A timeline do Joaquim. Ele nasceu em Itaboraí, Rio de Janeiro, em 1820. Em 1844, ele se formou em medicina e publicou a sua mais famosa obra, mais conhecida, que é A Moreninha. Em 1849, ele fundou o jornal A Nação e a revista Guanabara, junto de mais 2 amigos. Ele foi eleito membro do Conselho Diretor da Instituição Pública da Corte em 1866, também tendo cargos na política, que inicialmente começou com um pequeno município e logo se tornou algo geral. Em 1869, ele publicou a obra A Luneta Mágica. Em 1882, o autor infelizmente faleceu por problemas mentais. Olá, bom dia. Sou Maria Eduarda e vou dar continuidade ao nosso estudo sobre a obra literária A Luneta Mágica, do escritor Joaquim Manuel de Macedo. A Luneta Mágica é uma obra que foge de tons piegas do romance e tem uma conotação maior de fábula, com lição de moral. De forma crítica e bem-humorada, ele faz um retrato do Brasil no final do Segundo Império, mais precisamente da cidade do Rio de Janeiro. Vou ler o resumo da obra. A obra retrata uma reflexão, de uma maneira figurada, trazendo o Simplício, um homem possuído de problemas de visão, que o retraiam moralmente, mentalmente e fisicamente.
Na sua ânsia por enxergar, o homem busca de todas as formas uma solução, e quando ele conhece um mágico que no decorrer da história lhe dá 3 lunetas, que após 3 minutos revelariam algo, uma que lhe faria ver o mal das pessoas, outra que lhe faria ver o bem das pessoas e, por fim, uma que lhe é dada quando mesmo está à beira do suicídio, a do bom senso. Selecionamos alguns trechos da obra que podemos usar como citações literárias. Vejamos agora algumas versões da obra A Luneta Mágica. Versão publicada em junho de 2014 em quadrinhos. Versão publicada em janeiro de 2020. Versão publicada em 2002. Considerações finais sobre o trabalho. Experiências. Tivemos um maior contato com a literatura do nosso país, além de uma grande imersão e um bom diálogo sobre. Reflexões. A obra nos traz um questionamento sobre visões de mundo, lados como o bem e o mal e a realidade do senso. Aprendizagem. Adquirimos uma nova perspectiva da realidade e ganhamos uma nova maneira de refletir. Referências bibliográficas. Trecho da obra selecionado. Será a tua próxima convicção de que é melhor ser cego do que ver demais? E por fim, encerramos o nosso trabalho sobre o romantismo no Brasil.